Presta atenção aqui. Tem uma coisa muito grande acontecendo, meio que nos bastidores do sistema financeiro global. Muita gente está chamando de reset, uma reinicialização que já começou e que pode sim mudar as regras do jogo para o dinheiro de todo mundo. E a notícia principal é essa. É isso mesmo, está confirmado. Isso aqui deixou de ser uma teoria ou uma previsão para um futuro distante. O grande reset financeiro já está rolando. E nesta análise completa, a gente vai mergulhar a fundo para entender o que está acontecendo, quais são os impactos diretos aqui no Brasil e, claro, o mais importante de tudo, como quem investe pode navegar nesse cenário para proteger o patrimônio e, quem sabe, até fazer ele crescer. No fim das contas, a pergunta que fica é essa: o que tudo isso significa para o nosso dinheiro, para os nossos investimentos? Se essa pergunta faz sentido para você, olha, agora é a hora perfeita para já seguir o canal e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhuma análise como esta. Vamos desvendar esse quebra-cabeça juntos. A nossa jornada hoje está dividida em 4 partes. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de reset global. Depois, vamos ver como uma decisão crucial foi tomada, assim, totalmente no escuro. Em seguida, a gente vai tentar decifrar o enigma brasileiro. E por último, a parte mais prática. Qual é a verdadeira estratégia para quem investe? Tudo pronto? Então vamos lá. Primeira parte, o reset global. Imagina que o tabuleiro do jogo financeiro que a gente conhecia há anos, de repente teve as regras alteradas. Foi basicamente isso que aconteceu e o alarme soou no mundo todo. Mas afinal, o que é esse reset na prática? Bom, ele é a soma de 2 ações muito fortes do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. A primeira foi um corte na taxa de juros deles, que é referência para o mundo inteiro. A segunda, e talvez a de maior impacto, foi o fim do que eles chamam de aperto quantitativo e o começo de um novo programa de injeção de dinheiro. Na prática, o Fed passou a criar e a injetar uns 40 bilhões de dólares todo santo mês na economia. É como se eles tivessem ligado uma super torneira de dinheiro. E o interessante é como o mercado leu isso. Vários analistas, incluindo um investidor bem famoso por ter previsto a crise de 2008, disseram na lata: isso é um afrouxamento quantitativo disfarçado, que é o jeito chique de falar em impressão de dinheiro. Ou seja, na visão de muitos especialistas, o banco central mais poderoso do planeta voltou a criar dinheiro do nada para tentar dar um gás na economia. E a gente sabe, né? Sempre que mais dinheiro entra em circulação, isso cria ondas que afetam o valor de tudo, das moedas aos investimentos, no mundo inteiro. Agora vamos para a segunda parte, porque a história fica ainda mais interessante. Essa decisão de ligar a impressora de dinheiro não foi nada tranquila, não foi um consenso. Muito pelo contrário, ela foi tomada num cenário de uma briga interna enorme e, o que é pior, de uma incerteza total sobre como a economia realmente estava. Dentro do Banco Central americano estava rolando uma verdadeira batalha de ideias. De um lado, tinha o grupo dos Hawks, os falcões. Eles estavam super preocupados com a inflação, com os preços subindo e queriam manter os juros altos para dar uma freada nisso. Do outro lado, os Doves, as pombas, que tinham mais medo de uma recessão, sabe? Aquela fase em que a economia encolhe e o desemprego sobe. Eles queriam cortar os juros para evitar esse problema. A decisão final foi tão polêmica que 3 diretores votaram contra. Isso é algo raríssimo e só mostra o tamanho da dúvida que estava no ar. E para colocar mais lenha na fogueira, essa decisão dividida foi tomada bem no meio da maior paralisação do governo da história dos Estados Unidos. Foram 43 dias em que os órgãos que medem a inflação, o desemprego, enfim, os dados vitais da economia simplesmente pararam de funcionar. Foi um verdadeiro apagão estatístico. Agora imagina só, ter que tomar a decisão mais importante para a economia do mundo inteiro com uma venda nos olhos, sem saber se o certo é acelerar ou pisar no freio. Foi uma aposta gigantesca, feita totalmente no escuro. E essa aposta no escuro poderia levar a 2 erros gravíssimos. O primeiro, um corte de juros fraco demais. Se a economia já estava mal das pernas, a dose do remédio podia não ser suficiente, jogando o país numa recessão ainda pior. O segundo erro, o oposto, um corte que gerasse inflação. Se a inflação ainda estava forte, mesmo sem os dados para provar, cortar os juros seria como jogar gasolina no fogo, fazendo os preços dispararem e acabando com o poder de compra de todo mundo. O risco de errar era altíssimo. Certo. Agora vamos puxar essa discussão toda aqui para nossa casa. Terceira parte, o enigma brasileiro. Enquanto o mundo vivia esse drama, aqui no Brasil a situação era um quebra-cabeça. Como é que a gente pode ter uma das taxas de juros mais altas do mundo e, mesmo assim, o dólar não despenca? Olha só esse gráfico. Ele deixa o enigma bem claro.
De um lado, a nossa Selic lá em cima, em 15% ao ano. Do outro, a taxa americana, por volta de 3,5%. Essa diferença é gigante. Pela lógica do dinheiro, investidores do mundo todo deveriam estar tirando o dinheiro de lá, onde rende pouco, e trazendo para cá para aproveitar esse rendimento super alto. Esse movimento todo deveria, em teoria, fazer o dólar cair bastante por aqui. E aí vem a pergunta de $1 milhão, literalmente, que não quer calar para muito investidor brasileiro. Se o prêmio para deixar o dinheiro aqui é tão gordo, se os nossos juros são tão atraentes, por que a gente não está vendo uma chuva de dólares entrando no país e derrubando o preço da moeda? A resposta para esse enigma tem nome e sobrenome: Risco Brasil. O que acontece é que o retorno alto dos nossos juros está sendo meio que cancelado pela percepção de risco. Existem muitas dúvidas sobre a saúde das contas do governo, se o país vai conseguir pagar o que deve sem gastar demais. A nossa dívida pública é bem alta, quase 78% de tudo que o país produz num ano. E, para completar, a estabilidade política, principalmente perto de eleição, sempre gera uma pressão por mais gastos. Resumindo, o medo dos problemas internos está espantando o dinheiro, mesmo com juros lá em cima. E tudo isso nos leva à nossa parte final, que eu considero a mais importante de todas. Diante de um reset global, de decisões no escuro e de um enigma aqui no Brasil, o que quem investe deveria fazer? A resposta, olha, pode te surpreender. E se a estratégia mais inteligente e mais eficaz fosse simplesmente ignorar todo esse barulho? É isso mesmo que você ouviu. Não é para ser uma pessoa desinformada, não é isso. É para entender que tentar reagir a cada notícia, a cada crise, a cada previsão de guru é a receita quase garantida para ter um resultado ruim nos investimentos de longo prazo. E aqui está o pulo do gato. O objetivo de quem investe para o futuro não deveria ser tentar adivinhar se o dólar vai subir, se a bolsa vai cair ou qual vai ser a próxima decisão do Banco Central. O verdadeiro poder de quem investe está em focar na única coisa que está 100% no nosso controle: a organização da nossa própria carteira de investimentos. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina uma carteira com uma meta, um alvo. 20% em ações do Brasil, 20% em ações dos Estados Unidos e por aí vai. Com o tempo, sobe e desce do mercado, bagunça essas porcentagens. Aí chega o dia do aporte mensal, de colocar mais dinheiro. O que fazer? Em vez de tentar adivinhar o futuro, a estratégia é simples: usar o dinheiro novo para comprar mais daquilo que ficou para trás, o que está com um percentual menor que o alvo. Nesse exemplo, seria comprar mais ações americanas e títulos de inflação. Isso te força, de um jeito automático e disciplinado, a comprar na baixa, sem precisar de bola de cristal. Então, a estratégia toda se resume a 3 passos. Eles são simples, mas acredite, muito poderosos. Primeiro, e mais importante de todos, cada pessoa precisa definir qual é a sua carteira ideal, a divisão de ativos que faz sentido para os seus objetivos e para o seu perfil. Segundo, a cada novo investimento, usar esse dinheiro para reequilibrar a carteira, comprando o que ficou para trás. E terceiro, que é o mais difícil, ter a disciplina de seguir o plano no longo prazo, ignorando o pânico e a euforia do noticiário, não importa se a notícia do dia é sobre um reset financeiro ou qualquer outra crise. É muito importante reforçar que tudo que a gente conversou aqui tem um objetivo puramente educacional. Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação para comprar ou vender qualquer coisa. A decisão final de onde e como investir é sempre uma responsabilidade individual, e cada um deve fazer a própria pesquisa para tomar as melhores decisões para a sua vida. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quem é que está no comando da sua jornada de investimentos? São as manchetes dos jornais, o medo da recessão, a euforia da bolsa subindo? Ou é um plano bem definido, seguido com disciplina e com foco naquilo que realmente vai te levar aos seus objetivos de longo prazo? Se essa forma de pensar sobre investimentos faz sentido para você, aproveita e já segue o nosso canal para não perder as próximas análises. E eu tenho um convite especial. Assista aos vídeos da nossa série da carteira pública do canal. Lá, a gente aplica essa estratégia de rebalanceamento na prática, com dinheiro de verdade, todo mês. E claro, use os comentários aqui embaixo. O que você achou de tudo isso? Já faz algo parecido? A conversa continua por lá. Um grande abraço e até a próxima.